Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje, gente, vamos continuar nosso estudo bíblico no livro de Mateus, hoje o capítulo 3. E hoje eu vou fazer diferente, um pouco diferente das outras vezes. Vou estar lendo já versículo por versículo e já explicando, dando explicação para vocês, conversando, falando a respeito de cada versículo bíblico. Não vou fazer aquela leitura toda para depois vir com explicação. E vocês podem interagir aí também, deixando aqui nos comentários a opinião de vocês, a ideia de vocês, o conhecimento que vocês têm a respeito deste capítulo, dos versículos bíblicos, tá bem? Vamos interagir aí? Então, vamos começar? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia... Então, esses dias que ele está falando são esses dias em que Jesus então começou o ministério dele aqui na terra. O 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, olha só, aproximadamente 400 anos que Deus não levantava nenhum profeta, que Deus não falava mais com o povo. Deus tinha se calado com aquele povo, porque eles estavam cada vez mais distantes de Deus. Quando a gente volta ali para o Antigo Testamento, a gente vê o que estava acontecendo. Então é um período ali mais ou menos de 400 anos que Deus se cala, não levanta profeta nenhum. E aí surge então João Batista, né, um profeta levantado por Deus, da parte de Deus, para preparar o caminho do Senhor, como aqui mais na frente vai falar, que ele veio para preparar o caminho, para iniciar com essa mensagem de arrependimento, que as pessoas tinham que se voltar para Deus, tinham que se reconciliar com Deus. Então ele inicia o ministério dele, o chamado dele, entregando essas mensagens para o povo. Mensagem de arrependimento, olha só. Tantos anos passaram, né? O povo tudo afastado de Deus, desviado de Deus, cada um seguindo por seus próprios caminhos. E Deus levantou então alguém para falar sem voz de Deus ali naquele lugar, com mensagem de arrependimento. Não foi mensagem de conforto, de consolo, mensagem de prosperidade, mensagem de bênçãos e mais bênçãos, ou sei lá o que mais que podem ter por aí. Mensagem para quê? Arrependei-vos de vosso pecado, afaste de todo pecado, de todo mal, se afaste de tudo aquilo que interfere com o relacionamento com Deus, reconcilie com seu Deus, volte-se para Deus. Então eram essas mensagens que João pregava, que João falava ali para aquele povo. A preocupação dele não era estar ali em agradar, reunir multidões para agradar aquele povo, para falar aquilo que somente eles queriam ouvir. A mensagem que ele falou, o compromisso que ele assumiu foi com Deus e ele não se importava porque as pessoas poderiam gostar ou não. A preocupação dele era em obedecer a Deus, em entregar a mensagem que Deus queria que entregasse para o povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo sabesse que tinha uma necessidade, que tinha algo de errado, que tinha algo mal acontecendo, que eles deveriam se arrepender, deveriam mudar de vida, transformar as suas vidas e voltar-se para Deus, reconciliar-se com o seu Deus. Então João surgiu trazendo essas mensagens. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estava próximo porque Jesus já iria começar o ministério dele, já estava ali para cumprir tudo aquilo que ele tinha vindo para fazer. E no 3 diz o seguinte: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele cita aqui uma mensagem, uma palavra, uma profecia que já tinha lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías 40, versículo 3. Então ele está citando aqui e reconhecendo que aqui está se tratando dele, está se falando dele próprio. No 4 vai falar da forma de como João vivia. Olha só, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então aqui está informando para nós a forma como João vivia naquela época. Então João teve uma vida completamente diferenciada daquele povo, completamente afastado, completamente diferente. Ele não teve uma vida comum ali, igual aquele povo vivia. Ele realmente foi alguém muito especial e separado para Deus, de uma forma mesmo bem diferente do que era comum naquela época e nos dias de hoje também, claro. Lá no 5 diz o seguinte: então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. O povo ia ter com ele. O povo queria ouvir mais de Deus, o povo queria saber mais de Deus, o povo estava carente de Deus, necessitado de Deus. Então, por mais que a palavra dele era arrependei-vos, mude de vida, transforme a vida de vocês, se livrem desse pecado, afaste desse mal, e o povo ainda ia, que fala que toda a região de Judéia e circunvizinhança do Jordão, eles iam até João, mesmo que a palavra dele era algo muito forte, né? Não era nada ali para tratar do próprio ego do povo, satisfazer as necessidades, os próprios desejos, não. Era mensagem forte, mensagem dura mesmo.
E o povo ia, e o povo gostava de ouvir aquilo, e o povo queria, porque o povo sabia que aquilo era diferente, aquilo era algo realmente da parte de Deus para eles. E fala mais na frente aqui no 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então o povo acreditava na mensagem de João, o povo se arrependia pelos pecados que estavam cometendo, por todo o erro, pela vida errada que estavam vivendo, e queria um conserto, queria um renovo, queria Deus na vida deles. E aceitava então o batismo, porque era uma forma de reconhecer, eu estou reconhecendo este pecado, eu quero me livrar deste pecado, me livrar deste mal, eu quero uma aliança com Deus, eu quero um conserto com Deus. Então eles confessavam o pecado deles, eram batizados, e aquilo ali era uma representação de uma nova vida para Deus, que eles queriam um conserto, eles queriam voltar-se para Deus. Então era dessa forma que acontecia. E mais na frente, no 7, diz o seguinte: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E lá no 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, quem são essas pessoas? Eram os religiosos daquela época. As pessoas que, a princípio, elas tinham que levar o povo, conduzir o povo até Deus, e elas não estavam fazendo isso. Elas próprias estavam corrompidas, estavam distantes de Deus, afastadas de Deus. O que estes religiosos faziam, na verdade, era simplesmente algo para satisfazer as suas próprias necessidades, para os seus próprios interesses. A preocupação não era fazer com que o povo se aproximasse de Deus, voltasse para Deus, reconhecesse as suas falhas, seus erros e seus pecados. Elas não faziam isso mais. Elas próprias estavam distantes de Deus, então elas não trabalhavam para que o povo voltasse para Deus. A preocupação não era essa, eram os seus próprios interesses. Quando a gente vai ler na história, percebe que estes religiosos da época eram pessoas muito ricas, pessoas que só estavam ganhando dinheiro ali do povo, né? O povo ali carente de Deus, necessitado de Deus, qualquer palavra que elas davam, o povo aceitava de imediato e era aquilo, porque aqueles eram os que representavam Deus, né? Por mais que eles estivessem corrompidos, o povo, a multidão, acreditava que eram os representantes de Deus, mas aquele povo estava desviados de Deus, corrompidos e se aproveitando das pessoas e não conseguiam levar a mensagem para que o povo voltasse verdadeiramente e tivesse um relacionamento com Deus. Então eles também vão até João ver, né, o que está acontecendo, o que está se passando, que mensagem é essa, que líder é esse que surgiu, porque até então eles eram os líderes religiosos da época. João os repreende dessa forma e dizendo para eles que não é porque eles eram filhos de Abraão, eles eram descendentes de Abraão, como eles mesmos ficavam se intitulando, né, mas somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, então nós temos Deus, nós somos salvos, somos os líderes, somos aquilo que o povo tem que seguir, tem que olhar para nós e seguir de exemplo, porque eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Então João vai e diz, até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não é bem assim. Então, na realidade, qualquer pessoa precisa reconhecer todo o pecado, todo o erro e todo o mal e voltar-se para Deus. Tem que se arrepender e mudar, transformar sua vida e voltar-se para Deus. Não é continuar no erro, no pecado, achando que está tudo bem, que Deus está tudo bem só porque era da descendência de Abraão e que Deus não iria fazer nada porque eles eram filhos de Abraão. Então não, é arrepender, mudar de vida, se livrar de todo o pecado, de todo o mal, tudo isso que se afasta de Deus. Então João foi muito bem claro com eles. E aqui no 10, ele até fala sobre a questão do juízo, da condenação. Olha só no 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, independentemente do que seja, aqui eles citam, somos filhos de Abraão. Aí João vai e alerta eles, não é porque vocês são filhos de Abraão que Deus já está com vocês, que Deus está na vida de vocês. Não, porque se vocês estão em erro, estão em pecado, Deus não está com vocês. Arrependei-vos, transforme a vida de vocês e muda a vida de vocês. E este é um exemplo para nos dias atuais e nos nossos dias. Então João fala no 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, independentemente de quem seja. Filho de crente ou de não crente, ou porque já se converteu uma vez na vida, descendente de Abraão, seja quem for. Tem que se arrepender de todo o pecado, de todo o erro, de todo o mal e voltar-se para Deus. E tem que ser útil para o reino de Deus, para a obra de Deus. Tem que produzir bons frutos, tem que levar a mensagem para as pessoas se voltarem para Deus, para as pessoas reconciliarem com Deus. Então precisa ser útil para a obra de Deus, precisa fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos a partir do momento que nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Lembrando sempre que o foco é que as pessoas voltem-se para Deus, reconciliem com Deus, tenham a sua vida transformada
para Deus, para a glória de Deus, e nada é para nós mesmos. Isso é muito sério. Se voltarmos para os dias atuais, se for entrarmos nessa questão, então a gente percebemos que existe muita coisa de errada. Hoje em dia, nas igrejas, os líderes religiosos, igualmente esses líderes aqui, simplesmente porque já é a nossa descendência, nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão, Deus já está conosco, nós estamos fazendo o que é certo, agindo da forma correta, mas o povo não conseguia se encontrar com Deus, o povo não conseguia ter um relacionamento com Deus. Hoje em dia, da mesma forma, muitos estão seguindo algo que já está corrompido, que já não consegue se aproximar mais de Deus e não consegue fazer com que o povo, a multidão, se aproxime mais de Deus. O que acontece com isso, então? Isso, claro, no futuro, estava falando algo que já iria acontecer aqui nesta época. Quando ele cita o versículo 10, ele está falando de algo do futuro que iria acontecer e que ainda vai acontecer. Tudo aquilo que não for para o reino de Deus, para a glória de Deus, vai ser lançado ao fogo, vai ser cortado e lançado ao fogo, independentemente do que da descendência, independentemente do que foi algum dia, se não houver dia após dia busca pelo Senhor, o conserto, a reconciliação, o arrependimento do pecado, a transformação de vida, vai ser isso o que vai acontecer. Será cortada e lançada ao fogo. Então temos que voltarmos para o Senhor e ser úteis para o reino de Deus, para a obra de Deus. No 11 diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Novamente, olha só, se tratando de juízo, de condenação. Então João informa aqui que ele está batizando ali com água para arrependimento, para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. E informa que aquele que vem depois de mim, está falando de Jesus Cristo, o Messias, que já estava ali para se apresentar. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então ele reconhece a soberania do Cristo e do Messias. Em nenhum momento ele aceitou aquela glória daquelas multidão, daquele povo tudo ali vindo até ele, querendo ouvir, querendo saber mais de Deus, querendo saber quem era ele. Então ele não se aproveitou nenhum momento dessa oportunidade que ele teve ali, que onde multidões estavam indo até eles dia após dia. Então ele reconheceu o quê? Viria outro, que é o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, e que era poderoso, muito mais poderoso do que ele, que João, ele fala que ele não era digno de levar as suas sandálias. Então ele reconhece e glorifica e exalta ali o Senhor, informando que aquele é poderoso, é mais poderoso do que ele, e que ele está batizando com água para o povo se arrepender dos pecados, mas que aquele que viria iria batizar com o Espírito Santo, cumprindo assim aquela profecia do Antigo Testamento que fala que Deus derramaria nos últimos dias do seu Espírito sobre toda a carne. Então ele vem e informa, ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu estou batizando com água, João diz, estou batizando com água para vocês se arrependerem dos seus pecados. Ele vos batizará com o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós conseguimos prosseguir a nossa jornada com Cristo, nós conseguimos prosseguir a nossa fé em Jesus Cristo, conseguimos nos afastar de todo o pecado, nos livrar de todo o pecado, e mesmo que uma hora ou outra venhamos cair, pecar e falhar, com o Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor Jesus nos batizou com Ele, nos concedeu, no momento que nós cremos no Senhor, então Deus, o Senhor Jesus, nos concede também o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, vem habitar conosco, vem fazer morada em nós e está conosco sempre, conforme a sua palavra nos orienta e nos diz que é assim. Então, Ele nos faz que nós nos arrependemos daquilo que nós estamos fazendo de errado para voltarmos para Deus. Ele nos alerta de todo o pecado que nós possamos fazer, Ele nos conduz, nos diz, olha, isso é errado, não faça isso, não faça aquilo. Se nós aceitarmos e ouvirmos a sua voz e não fizer aquilo, Ele continuará conosco e estaremos em contato com Deus sempre. Caso contrário, o Espírito Santo também se afasta da pessoa. Então aqui João já começou a falar, Ele vai vos batizar com o Espírito Santo, porque é com o Espírito Santo que nós temos força para prosseguir no caminho do Senhor Jesus. Nós temos força para prosseguirmos para o alvo, que é Cristo. Então é com o Espírito Santo que nós conseguimos nos aproximar dia após dia de Deus. Então por isso que Ele informa, Ele é que vai vos batizar com o Espírito Santo. Então eu estou batizando com água para vocês se arrependerem dos vossos pecados, mas para continuar firme com Deus precisa do Espírito Santo. Então Jesus vai batizar com o Espírito Santo, e é através dele que receberás então o Espírito Santo e cumprirá então aquilo que tinha no Antigo Testamento falando a respeito dos últimos dias, derramaria do seu Espírito para todos aqueles que crêem em Cristo, aqueles que creem em Jesus, que o aceitar. E lá mais na frente no 12, então ele fala novamente de condenação, de juízo. A sua pá ele tem mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, recolherá o seu povo, aqueles que acreditam no Senhor Jesus, aqueles que aceitam a Jesus Cristo,
recebe seu Espírito Santo, vai passar pelo batismo nas águas, vai ter uma vida para a glória de Deus, ser útil para Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então ele fala que esse povo que não vai se corromper, que vai manter-se firme e forte com o Senhor, ele recolherá no seu celeiro. Ele dá esse exemplo aqui, o seu trigo no seu celeiro, mas ele está falando do povo de Deus. Ele recolherá para si, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que palha que é essa? Que fogo que é este? Então ele está falando daqueles, né, que não vão aceitar Cristo, daqueles que vão se corromper, daqueles que vão se perder pelo caminho, aqueles que não vão se manter no caminho do Senhor, independentemente do que um dia já tenha acontecido, porque se não houver arrependimento, mudança de vida, se não voltarmos para Deus, todos os dias nós estamos correndo de risco. Então aqui ele está falando de juízo e condenação mesmo, né? Recolherá o seu trigo no seu celeiro e os demais será queimado em fogo inextinguível. E lá no 13, então, o batismo de Jesus, porque Jesus também foi batizado por João. Ele passou por isso para quê, gente? Ele passou por isso para deixar como exemplo para nós, que nós tinha que ter essa necessidade do batismo na água. Então, ele não tinha nenhum pecado, né? Nós batizamos para reconhecer. Eu reconheço que verdadeiramente eu aceito Cristo na minha vida, que eu me arrependo de todo o pecado, eu quero uma vida nova. Mas ele deixou este exemplo para a gente entender, compreender e fazer. Todos nós que aceitamos a Cristo, nós temos que passar pelo batismo nas águas. Então ele deixou este exemplo, né? Ele mesmo foi lá e se batizou. Então, tudo o que ele passou aqui nessa terra, tudo que ele fez, o que ele falou, a forma como ele agiu, como ele trabalhou aqui, foi para deixar de exemplo, de modelo para nós seguirmos da mesma forma. E tá tudo aqui na Bíblia. Então, como que eu vou seguir? Como que eu vou querer ser igual a Cristo? Eu venho para a palavra de Deus para saber o que ele quer que eu faça. Então, aqui ele também foi batizado para deixar de exemplo para nós. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: olha, João, falando para Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha só, mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João, naquele primeiro momento, quando viu que era ele, que era o Cristo, que era o Messias, ele: não, eu que tenho que ser batizado por ti. Como assim eu vou ter que te batizar, né? Então Jesus é para cumprir, né? Porque tinha que ser cumprido tudo aquilo, né? Toda a palavra de Deus, ela sempre vai ser cumprida. Sempre vai ser cumprida. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e tudo vai se cumprir. Uma coisa não vai se contradizer com a outra. Sempre um versículo seguinte, um capítulo seguinte, um livro seguinte tem uma explicação daquilo que às vezes possa deixarmos na dúvida. Então a palavra de Deus é fiel e verdadeira e se cumpre. E aqui, para cumprir tudo conforme tinha que ser, então o Senhor Jesus disse para ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele foi batizado ali por João. E olha só aqui para a gente finalizar o 3, então, lá no 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha que cena mais linda, né? Jesus ali foi batizado e o céu se abriu e aí o Espírito Santo desceu ali, aqui diz, como pomba vindo sobre ele, e o Senhor falando: este é o meu Filho amado. Então olha que privilégio que João e todos aqueles demais tiveram a ver todo este acontecimento. Mas uma confirmação da parte de Deus de que realmente era o Cristo, era o Messias que estavam esperando, que estava por vir. Então certamente foi espetacular essa cena, este acontecimento. Grande privilégio que aquele povo tiveram de ver isso tudo acontecer. Então Jesus cumpriu tudo aquilo que tinha que fazer, que tinha que cumprir, que tinha que acontecer, igual os demais capítulos que eu disse. Tudo veio acontecendo em conformidade ao que já tinha no Antigo Testamento, como seria. Então o Senhor cumpriu tudo aquilo conforme a própria palavra de Deus já tinha falado que tinha que ser. Este é o estudo de hoje, Mateus 3. Espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor. Deixe o vosso comentário, a vossa ideia e também o que vocês pensam, se vocês entendiam assim ou se tinham um outro entendimento, um outro conhecimento. Vamos então partilhar informações, porque isso é muito útil para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Quanto mais informações e conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, isso é melhor para cada um de nós. Quanto mais nós nos enchermos dessa palavra dia após dia, estudar, analisar, ler, reler, e com as pessoas, com os demais, com os amigos, com a família, façam isso, porque isso é algo que agrada a Deus, é algo que Deus gosta que façamos, né? Que estejamos sempre aqui, concentrados, conectados, em comunhão uns com os outros, ali na sua palavra. Então isso é coisas que agrada a Deus e que é bom para nós, que o Senhor sabe que é bom para nós. E coisa boa é a gente falar dessa palavra, dessa Bíblia, coisa boa é a gente estudar e ler e analisar uns com os outros também. Isso é muito bom, isso é saudável, mas antes a gente está investindo nosso tempo aqui nessa palavra, investindo nosso tempo em aprender, em ler e reler e passar pelas pessoas e querer mais, porque isso daqui é a palavra de Deus. Isso daqui nós encontramos, aqui nós encontramos Deus, aqui nós aprendemos de Deus, aqui nós
vemos como que é ter um relacionamento com Deus. Então temos que vir para cá todos os dias. Então espero que tenha te ajudado. Se você gostou, se foi útil para ti este vídeo, compartilhe também com vossos familiares, com vossos amigos, com quem vocês quiserem nas redes sociais. Compartilhe também para ajudar aqui o canal a crescer e continuar com as mensagens, com os estudos bíblicos. Então deixe o seu like, que isso é importante para o crescimento do canal, porque aí o próprio YouTube vai divulgando o vídeo quando tem mais like, quando tem comentários, quando tem visualização. O próprio YouTube vai divulgando para outras pessoas também. Inscreva também no canal se ainda não estiver inscrito. Forte abraço, nos encontramos nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês.